tarde a todos e todas. É com imensa felicidade que estou aqui com o Flávio Veiga, que infelizmente a gente não vai conseguir dar a profundidade que gostaríamos nas temáticas dos livros, porque a Bienal tem muito som. A gente está com de ambiente externo, né, de outros stands. Infelizmente a gente teve um probleminha com a caixa de som e a gente não tem como ser escutado, né, por todos, mas na medida do possível vamos pelo menos fazer esse registro para que fique gravado e que vocês possam prestigiar. Eu já quero desde já me comprometer, como eu fiz no outro momento, com vocês que estão aqui presentes, com quem for nos assistir futuramente, em deixar gravado uma exposição do que foi tratado no livro. Logicamente que não dá para discutir todos os elementos que a gente escreveu, porque afinal de contas nós queremos que o livro seja lido e os convidamos para estarem lendo livros, nossos livros, né? Tem um livro meu e um livro de Flávio, que são resultado do nosso grupo de pesquisa, o NERES, que é o Núcleo de Estudos da Religião na Educação e Sociedade, e também acaba sendo resultado da nossa especialização, a qual somos docentes. Então, assim, são dois livros que gostaríamos de convidar todos e todas a estarem lendo. E repito, reforço, essa palestra inicial, essa fala inicial, é só o pontapé inicial para apresentar os nossos filhos, digamos assim, né? Quem escreveu um livro vai entender o que eu estou dizendo. A gente tem mais ou menos essa ideia de que é um filho que está sendo posto no mundo para passar pelo escrutínio dos cientistas, dos acadêmicos, de pesquisadores e pesquisadoras Brasil afora, frente ao que nós publicamos. O meu livro em especial é Religião Pós-Moderna, é um tema que eu já venho discutindo há muito tempo. Você pode encontrar aqui no YouTube do NERES, ou no YouTube pessoal meu, ou mesmo aqui no grupo nosso do Instagram, diversos vídeos meus sobre pós-modernidade. Mas esse conceito específico, religião pós-moderna, me é muito caro, custoso, e eu faço questão de salientar que esse livro é de um conceito que eu venho discutindo há algum tempo. Por exemplo, os meus últimos textos publicados, e tenho a felicidade de ter textos publicados em A1, Qualis A1, e digo isso não é para me arrogar não, é para mostrar, primeiro como TDAH, que é possível romper as barreiras que nos são impostas, sobretudo pelos doutores mais antigos, que criam diversas confrarias e a gente acaba não conseguindo furar as barreiras, furar as bolhas e ser nordestino, ser do Canapi, que é uma cidade do interior de Alagoas, e ainda assim publicar em revistas, periódicos tão renomados. Então, assim, é mais em função de incentivar e dizer que quem tem TDAH como eu também pode, quanto também, e logicamente, em referenciar a publicação. E quais são essas publicações a serem referenciadas? Os textos que eu tenho publicado, por exemplo, eu publiquei agora Religião Pós-Moderna e Inteligências Artificiais, um tema extremamente moderno que bebe nesse livro. Convido a quem queira conhecer os meus escritos, os conceitos, conhecer um pouco do NERES ou um pouco da pós-modernidade, por exemplo, se debruçar sobre esse escrito. Todos os outros temas, aí agora a gente discutiu, o Flávio esteve presente também, o texto foi refinado já para publicar, a religião pós-moderna a partir de uma abordagem psicanalítica e filosófica. Então veja, eu discuto a pós-modernidade ou a religião pós-moderna em diversas esferas, em diversas temáticas, relacionadas com diversos temas. Aqui, por exemplo, e esse momento de mesa, é uma honra para mim com o Flávio, e também é um diálogo de temas, porque acaba sendo a discussão da religião pós-moderna, a gente pensou na palestra inicial, e os impactos na política brasileira. Eu tive a honra de prefaciar o livro do Flávio, e falo com muita felicidade, ele vai falar do livro dele, logicamente, não sou eu que vou falar, mas falo com muita felicidade do apreço que eu tive pela leitura e pelo que eu aprendi com a leitura do livro dele. E o livro dele basicamente é um livro que trata em ter
a religião como objeto de estudo e a sua relação com a política brasileira e a política alagoana. E o Flávio vai falar mais do seu livro. A criança derrubou aqui, o Flávio tá rindo. Pensei até que eu tinha falado algo do livro dele. Já tá gravado aqui, vai sair a risada dele. Enfim, enquanto o Flávio vai sorrindo aqui, que a bichinha da criança caiu, eu queria fazer essa referência. Peraí, Flávio, tá indo. Eu queria fazer essa referência ao livro do Flávio e fazer a referência a esse conceito que me é muito caro. Flávio, sai, depois você volta, você tá rindo demais. Esse conceito que é muito caro de religião pós-moderna. Então tem 2 livros que eu trabalho, agora recentemente. Eu tenho pelo menos 16 livros escritos, mais 2 eu diria para qualquer dos meus alunos que quiserem trabalhar comigo, inclusive tem o Francisco aqui, a gente vai trabalhar em orientação, vai discutir decolonialidade. Já peguei parte do texto dele, muito bom. Por exemplo, até para esses textos, ou esse texto, decolonialidade, cabe, por exemplo, a discussão da pós-modernidade, ou da religião pós-moderna. É um tema muito aberto. Eu escrevi pela primeira vez sobre decolonialidade com um texto chamado Transmodernidade, um passo para além da pós-modernidade. Porque eu não sou pós-moderno. Eu acho, inclusive, que a pós-modernidade ela tem graves equívocos e precisamos ter uma alternativa à pós-modernidade. Só para adiantar, a pós-modernidade ela é eurocêntrica. A pós-modernidade ela não admite a colonização. Se a gente precisa aprender alguma coisa sobre a pós-modernidade, é que a pós-modernidade, por exemplo, ela não advoga pela voz das periferias, dos povos subjugados, dos povos nativos, dos quilombolas, da periferia do sul global, que foi marginalizada. Então a pós-modernidade, não considerando a colonização, ela não pode ser uma alternativa para nós da América Latina. Não pode. Ela não é uma alternativa. Repito, a pós-modernidade ela é eurocêntrica. Então, por que você fala tanto de pós-modernidade? Porque está posta. Eu não posso negar o conceito. É que há uma ideia míope, distorcida, de que quem estuda a pós-modernidade, por exemplo, é pós-moderno. Tem nada a ver. Eu tenho críticas à pós-modernidade. No entanto, preciso estudá-la, porque Bauman, Lyotard, eles definiram um momento histórico que, no nosso entendimento, está mais bem apresentado ou caracterizado do que o foi a modernidade. Ou dizer que hoje nós vivemos ainda em parte da modernidade, para nós é um equívoco. Nós vivemos em um momento diferente, com divergências ou diferenças do que nós anteriormente compreendemos como modernidade, e isso impacta na religião. A religião sofreu impactos e alterações diversas deste mundo pós-moderno. Esse mundo pós-moderno, repito, ele alterou a forma pela qual os indivíduos vivenciam suas crenças, vivenciam a religião e a religiosidade. Por exemplo, nós defendemos no livro que vai haver uma ressignificação de Deus. Nós discutimos 3 teóricos que qualquer cientista da religião, no meu entendimento, deve se debruçar, deve ler em algum momento. Revé Léger, Thomas Luckmann e Peter Berg. Por quê? Porque vão discutir características da religião de hoje, que são diferentes da religião do tempo pré-moderno. Uma religião desinstitucionalizada, fragmentada, individualizada, personalizada. Para lembrar da Revé Léger, ela diz que é uma religião à la carte, uma religião que nós ficamos bricolando, pegando de cada religião e fazendo a nossa própria composição religiosa, mesmo para os convertidos. Ela fala de convertido e do peregrino. Então, mesmo para quem é convertido, mesmo para o fundamentalista religioso, segundo a Revé Léger, não é uma escolha que se dá por ser herdada, por ser garantida, por exemplo, no nascimento pela família. Ainda que seja uma religião de família, em dado momento ela é uma escolha pessoal, é uma escolha individualizada. E até esse convertido, ou até esse fundamentalista religioso, pasme, foi uma pergunta que me fizeram muito na banca do doutorado,
e aí eu sempre preciso falar isso, ainda assim, ainda esse fundamentalista, ele personaliza a fé. Ele faz a leitura da doutrina, se é que pode falar em uma doutrina espírita, doutrina cristã de forma genérica, ele faz a leitura do que lhe interessa, do que corresponde às suas necessidades mais subjetivas, mais personalizadas e pessoais. Por isso eu bebo muito na psicanálise para fazer esse trabalho, mas aí eu deixo mais para o livro, deixo a palavra agora para o professor Flávio Veiga, para falar um pouco da obra dele e apresentar a obra a todos e todas que estiverem nos acompanhando e aos que aqui estão nos prestigiando. Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Agradecer aos colegas que aqui estão, aos colegas da especialização, que não apenas estudantes da especialização em Ciências da Religião e do Ensino Religioso, mas são colegas docentes de área e de caminhada. Agradecer ao professor Hugo, coordenador da especialização e líder do Grupo NERES, que é o Grupo de Estudos da Educação, da Religião, Educação e Sociedade do IFAL. É um núcleo que tem como objetivo exatamente dedicar-se aos estudos e análises dessa sociedade contemporânea e de como o universo religioso impacta no cotidiano das pessoas, nas relações interpessoais, nas famílias, nas políticas públicas. E, de fato, a religião ocupou o espaço público. Nesse sentido, esse momento é de registro dos nossos estudos de caminhada no mestrado e doutorado, e podemos dizer que é um primeiro ensaio a partir do formato e-book de futuras publicações, na medida em que são temas da agenda do dia a dia e do tempo presente. Então, quando nós olhamos para a questão da política no Brasil e a sua relação com a religião, ela está na história da formação desse país, essa relação tão estreita entre política e religião, mas para além disso, como se manifesta? Então, ao olharmos para Alagoas, que é um recorte do país, as estreitas relações levam para o campo do conceito da devoção. Nas cidades do interior de Alagoas, na própria capital do estado, ainda se tem um domínio e uma referência muito forte das festas de padroeiros, das referências a essas lideranças religiosas e as lideranças políticas que também caminham, fazendo desse aspecto religioso uma agenda política e de voto. Nesse sentido, nós recorremos a três autores importantes. Paul Freston, um sociólogo que trabalha a perspectiva da tese da religião e sociedade. Ele diz religião e sociedade sim, igreja e Estado não. E faz então uma ressalva do perigo que se tem quando há uma mistura da religião enquanto instituição e do Estado enquanto poder máximo organizado também como instituição da sociedade. Também recorremos a historiadores da religião e nós percebemos que na nossa história, não só do país, mas de Alagoas, os fatos, os elementos que se constituem na formação da nossa sociedade, as disputas pelo poder, a ocupação de cargos de destaque, a atuação do legislativo, a atuação do executivo e do próprio judiciário, ela está intrínseca aos assuntos da religião. Portanto, existe uma agenda religiosa, existe uma pauta da religião, e no Brasil, o que o Hugo traz como conceito da pós-modernidade, enquanto tese de estudos, essa tese ela não dá conta sozinha no caso brasileiro, porque diferente da Europa, que ocorre um esvaziamento do sagrado dos templos e desse olhar para o sagrado, no Brasil ainda se percebe, se constata uma disputa muito forte pelo religioso, uma disputa de um trânsito religioso, uma disputa de religiões por praticantes, pelos fiéis. É o campo religioso em disputa.
Então, nesse sentido, ao tempo que a pós-modernidade traz os assuntos de uma sociedade voltada para a ciência, uma sociedade voltada para o estudo racional, para uma racionalidade, e que determina o mundo ocidental, o Brasil convive ao mesmo tempo nessa perspectiva da modernidade, da pós-modernidade, mas também vive e vivencia essa disputa do campo religioso. Portanto, o livro ele traz essa discussão. Como num estado tão pequeno, uma relação tão estreita, né, do universo religioso, do universo político, as prefeituras, a capital, o poder legislativo estadual, os governadores, inevitavelmente se sustentam e se apoiam nessa perspectiva das estreitas relações com as lideranças religiosas, com a pauta dos costumes, com a pauta da moral judaico-cristã, que determina as políticas públicas, inclusive, e que traz para todos nós, pesquisadores, estudiosos, educadores e a sociedade como um todo, um alerta e um convite ao compromisso da defesa da laicidade do Estado, de um Estado que não tenha preferência por uma religião, de um Estado que respeite as liberdades religiosas, as liberdades de crença, de um Estado que não tenha relações institucionais com as igrejas e de uma sociedade vigilante para que os assuntos dogmáticos não ocupem uma agenda política de legislação e, portanto, de impor à sociedade o credo e a crença individual e sagrada de cada um. É um momento de registro, na qual a especialização em ciência da religião e o NERES terá outros momentos, outras publicações, das quais agradeço mais uma vez aos que aqui estão e também convido para que participem do NERES e que fiquem atentos à caminhada no IFAL, no Instituto Federal de Alagoas, desta especialização que pretende dar contribuição para a sociedade alagoana e brasileira num momento, numa quadra histórica que desafia a todos nós, quando a política e a democracia passam a ser pautada por interesses particulares de uma instituição religiosa e de uma instituição movida por crenças e dogmas. Nesse sentido, estamos vigilantes e vamos continuar a nossa caminhada. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Agradecer a todos e todas os presentes, agradecer a PRPPI, agradecer ao IFAL, o Instituto de IFAL, aos alunos de após, a pessoa do Francisco e do Derlane, professor Fábio Salles, que está aqui nos prestigiando, grande amigo, irmão e professor da especialização, também membro pesquisador do Núcleo de Estudos da Religião na Educação e Sociedade. Agradecer as minhas bolsistas de PIBIC e PIBIT, minha companheira Rafaela, a minha filha Isis, enfim, a todos e todas que passaram aqui, estiveram aqui conosco, nos prestigiando nesse dia e nesse momento. Muito obrigado, damos por finalizado essa nossa apresentação do nosso livro. Obrigado.